Lucas capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 51. Lucas 9, 51 diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, diga comigo, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Pai, muito obrigada pela tua palavra lida nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Que mais uma vez o teu Espírito Santo fale a cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Nós cremos que a tua palavra é poderosa e eficaz. Nós queremos sair daqui alimentados, fortalecidos. E só o Senhor pode, Paizinho, traduzir essa palavra de maneira que ela alcance a necessidade de cada coração que entrou aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Faça a seguinte pergunta para a pessoa do seu lado: de que espírito sois? Para a pessoa do outro lado: de que espírito sois? Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. A Bíblia diz que já estavam se completando os dias de Jesus aqui na terra. Já estava chegando o tempo dele ser entregue em Jerusalém e ser crucificado e morto. Então a Bíblia diz que ficou na cara de Jesus, trazendo para a nossa linguagem, que ele precisava ir para Jerusalém. Aí Jesus mandou 2 discípulos na frente, para prepararem um lugar para eles ficarem. Quem eram eles? Tiago e João. Jesus mandou esses discípulos na frente, mas quando os samaritanos perceberam que eles iam para Jerusalém, os samaritanos fecharam a cara, as portas, e não receberam eles mais. Essa briga tem uma razão. Os samaritanos, eles são um povo mestiço. São judeus misturados com outras nações. Então os judeus tinham um certo preconceito com os samaritanos. E os samaritanos, por sua vez, tinham preconceito com os judeus. Lembra daquela mulher samaritana, que a Bíblia diz que a primeira pergunta que ela fez para Jesus foi: aonde se deve adorar? No monte ou em Jerusalém? Porque os samaritanos adoravam no monte e os judeus em Jerusalém. Então, quando Jesus deixa claro que ele vai para Jerusalém, os samaritanos resolvem não receber mais. Fecham a cara, fecham a porta e não recebem Jesus. Aí olha a pergunta dos 2 discípulos, Tiago e João. Tiago e João eram do clube dos 3 mais chegados a Jesus. Jesus tinha uma multidão, Jesus tinha 70 discípulos, Jesus tinha os 12 e dentre os 12 tinha 3, que era justamente Pedro, Tiago e João. Esses 2, para surpresa de Jesus, foram eles que fizeram essa pergunta: o Senhor quer que a gente mande, que desça fogo do céu e mate todo mundo? Amado, Jesus estava se preparando para ir para a cruz. E os discípulos que ele treinou por 3 anos e meio fazem essa pergunta: o Senhor quer que a gente mande orar, caia fogo do céu e mate todo mundo? Aí Jesus repreende eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Aí Jesus conclui dizendo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Quando Jesus fala para eles de que espírito sois, Jesus não está apenas falando de reino, de território, se eles faziam parte do reino de Deus e da missão de Jesus, ou se eles faziam parte do reino das trevas. Porque na verdade Jesus veio trazer o que? Vida, e vida com
abundância. E Satanás não veio senão para quê? Matar, roubar e destruir. Essa pergunta tem essa conotação, mas tem uma outra conotação também, que só você lendo o texto com mais atenção você consegue perceber. Era a questão do medo. Joederson falou um pouco sobre ele, vamos falar um pouco sobre ele hoje. Quando Jesus decidiu que ele ia para Jerusalém, estava na cara que ele ia para Jerusalém. Nem os discípulos iriam impedir, e se não tivesse lugar para ele ficar em Samaria, ele ia procurar outro lugar. E a Bíblia diz que ele fez isso, ele procurou outra aldeia. Quando Jesus diz de que espírito vocês são, Jesus está dizendo, eu não vou me acovardar porque alguém fechou as portas para mim. Eu não vou deixar de cumprir o meu propósito porque alguém fechou a porta na minha cara. Eu não vou deixar de cumprir aquilo para o qual eu fui enviado porque alguém deixou de me receber. Jesus estava dizendo para ele, de que espírito vocês são? Daqueles que lançam a mão no arado e retrocedem? Ou vocês são daquele que lança a mão no arado e sustenta até ver o fruto da terra? Quem está compreendendo isso? Quem fez essa pergunta foi Tiago e João, os discípulos mais chegados. Amados, não foi Pedro, que era o desbocado, atripulado, que falava as coisas sem pensar. Quem falou isso foi Tiago e João, os mais sensatos, digamos assim, né? Os mais calminhos, os mais zens, né? Os mais tranquilos. Mas eles ficaram revoltados com a possibilidade de alguém fechar as portas e não deixar Jesus entrar. Até os calminhos saem do sério quando são contrariados. Mas, amados, o que eu quero trazer para você e para mim hoje, que essa pregação é para mim em primeiro lugar. Nós precisamos avançar, apesar dos nãos. Amém? A Bíblia diz que Jesus sabia, o tempo é agora. Chegou a hora de eu ser entregue em Jerusalém. Quando tentaram jogar Jesus de um precipício para baixo, porque ele disse que ele era o Filho de Deus, a Bíblia diz que Jesus delicadamente saiu do meio da multidão, para não ter mais confusão. Ele fugiu de problema. Mas na hora que ele tinha que enfrentar a cruz, não teve ninguém que segurasse. Sim ou não? A Bíblia diz que Pedro vai lá com raiva e corta a orelha do soldado. O Jesus que não tinha poder, entre aspas, para se soltar da cruz, pôs a mão e restituiu a orelha do soldado imediatamente. Jesus sabia que fazia parte do propósito enfrentar a cruz naquela hora. E não era porque alguém fechou as portas, porque alguém não recebeu, porque alguém teve um preconceito, porque alguém não acreditou, porque alguém não gostou, que ele ia deixar de chegar em Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi para outra aldeia. Mas ele chegou em Jerusalém. Quem está compreendendo isso? Sabe, amados, que na nossa vida é assim. Nós até identificamos que é o tempo de Deus para algumas coisas na nossa vida, amém? Porque o Senhor fala no nosso coração. Nós até identificamos que é o tempo de Deus para avançarmos em algumas coisas. Nós identificamos que é o tempo de Deus para irmos além dos nãos. Mas porque alguém bate a porta na nossa cara, porque alguém não acredita no nosso projeto, porque alguém não facilita as coisas, alguém que poderia dar descanso, fecha as portas, a gente retrocede e desiste. Eu quero te dar algumas dicas e me dar algumas dicas nessa noite. A primeira coisa, quando for o tempo de Deus na tua vida para algum propósito, isso precisa ficar na sua, entre aspas, cara. Amém? Jesus não disfarçou para onde ele queria ir. E sabe que esse é o nosso problema? A gente até se empolga com um projeto que Deus põe no nosso coração. A gente até se empolga com aquilo que Deus nos chama. Mas na hora que alguém não gosta, a gente disfarça como se aquilo não fosse importante. Estava na cara de Jesus para onde ele queria ir. Era o tempo de ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Quando Deus te deu um projeto, uma visão, uma palavra, uma missão, seja lá o que for, amados, isso precisa estar na sua cara. Todo mundo que olhar para você precisa saber para onde é que você está indo. Todo mundo que ouvir você precisa saber para onde é que você está caminhando, para qual é a direção que você está caminhando. E às vezes Deus nos entrega coisas preciosas. E no meio do caminho, às vezes o próprio Deus prova a nossa fé. E a gente ouve um não. Ou seja, quando a gente tem uma palavra de Deus para fazer alguma coisa, tudo vem para a gente desistir. Todas as portas fecham. A gente mesmo se precipita e se embaraça. Eu preguei aqui hoje de manhã. Os discípulos do profeta Eliseu estavam achando um lugar pequeno para eles.
E a Bíblia diz que foi do desejo deles aumentar o espaço. E eles falaram para Eliseu: Eliseu, vamos pegar madeira no Jordão e aumentar essa casa que está pequena. O profeta diz: podem ir. Eles dizem: vamos com a gente. Eliseu vai. Quando chegar lá, que eles estão cortando a árvore para tirar madeira, o machado cai. E quando o machado cai, o machado não flutua. E o machado era emprestado. Não era deles. O desespero bate. Eliseu pergunta onde foi que caiu. Eles mostram onde foi. Eliseu dá uma palavra e o machado flutua. Sabe que até com as situações que fogem do nosso controle, por uma distração, amados, Deus também cuida. Em Jó está escrito: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não cobra de nós como semideuses na terra, não. Deus sabe que eu e você somos de carne e osso. E por saber que nós somos de carne e osso, Ele tem uma solução, até para alguma distração que deu errado. No caso dos discípulos, foi o não dos samaritanos. Agora aqui que está a importância. Jesus não se abalou com o não. E às vezes o não tira todos os monstros que existem em nós. Sim ou não? Você quer ver uma criança tirar os monstros que existem nela, no bom sentido da palavra? Diga não. É ou não é verdade? Na hora do culto aqui de manhã, estavam tudo disputando por celular e por tablet. Fizemos a coleta. Na hora que Isa disse: eu quero o celular, e eu disse não. Amados, é quase isso. Aquele escândalo desnecessário, como se estivessem morrendo porque a gente tirou o celular. Por um momento. Por um momento. E às vezes um não nos deixa completamente desgovernados. Como se Deus dependesse daquele não. Amados, com não ou com sim, o que é que tem que estar no nosso coração? Eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso para fazer. Com o não dos homens ou com o sim dos homens, Deus vai fazer. Jesus deixou na cara para onde Ele ia. E se Ele tinha que passar por Samaria, que era um lugar que ninguém queria olhar na cara dele, Ele ia passar do mesmo jeito. Ele não se disfarçou de samaritano para passar pela aldeia para chegar em Jerusalém. Ele passou num lugar que não era bem-vindo, com a cara de que não era bem-vindo, mas cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Jesus não usou máscaras ou capas. Ele passou sabendo: você não gostou não, mas eu estou indo para Jerusalém. Sabe que a gente precisa ter essa atitude na nossa vida? Eu te pergunto: para onde você está indo? Para onde você está indo? Precisa ficar claro qual é a tua visão. Claro para as pessoas, claro para você, claro para Deus. Quando é num tempo errado, vai dar errado. Mas se for no tempo certo, Deus providencia todas as coisas. Como foi no caso aqui de Jesus. A Bíblia é clara no versículo 51. Ao se completarem os dias que ele deveria ser assunto aos céus. Ou seja, era aquela hora. Não era ontem, nem amanhã. Era aquela hora. Sabe que essa é a importância da gente caminhar alinhado com o céu? Quando a gente caminha alinhado com os céus, amados, a gente sabe quando é o tempo e quando é a hora. Eu não quero cobrar você, porque eu já errei muitas vezes. Na melhor das intenções, achando que era o tempo de Deus para algumas coisas. É por isso que às vezes as pessoas me oferecem algumas coisas, me propõem algumas coisas, e hoje eu corro delas. Reconheço que eu posso até ter perdido oportunidades, mas por causa de alguns traumas, é difícil dar alguns passos. Deus compreende a nossa estrutura, entenda isso. Deus compreende a tua estrutura. Deus não está te cobrando como um semideus na terra. Querido, se você ouvir um não e você quiser chorar, chore. Se você ouvir um não e quiser se descabelar, se descabele. Se você ouvir um não e querer soluçar, soluce. Só não deixe de cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Amados, ou coisa ruim é você ouvir um não quando você está precisando, é ou não é verdade? Ou coisa ruim, quando você não está precisando, aquilo passa desapercebido. Mas quando você está precisando, primeiro que a gente já tem que pedir, sim ou não? Já é complicado, né? E ainda você pedir, você ainda levar um não, é triste duas vezes. Os discípulos precisavam colocar Jesus em algum lugar. E tiveram que pedir para quem? Para os samaritanos.
Você acha que Jesus não fez isso intencional? Fez. Porque olha o coração deles. Nós somos aqueles caras que podem fazer cair fogo do céu. Aí Jesus coloca esses caras que podiam fazer fogo do céu para pedir um favor para quem? Para os samaritanos. Os caras que eles não gostavam e que não gostavam dele. Jesus está colocando os discípulos numa situação de propósito para provar o coração. E sabia que alguns nãos de Deus são simplesmente para provar o nosso coração? Mas sabe que Deus às vezes nos empurra para um não. Porque o não nos traz para perto daquele que diz sim. E a terra é obrigada a obedecer. Amém? Amados, todo mundo pode dizer não. Mas se Deus disser sim, a terra tem que obedecer. Escuta isso e guarda no teu coração. Quando Deus te diz um não, Deus está puxando você para o trono dele. Querido, porque quando o trono de Deus diz sim, aqui embaixo tudo tem que dizer sim. Só que a gente ouve o não e a gente se estriba. Porque somos de carne e osso. Não estou falando isso para condenar ninguém não, porque eu também sou assim. Ou coisa ruim é você ouvir um não. Eu acho que a pessoa que me disse mais não na vida, na face da terra, foi Igor. Né? Nesses 10 anos de casado, eu ouvi muito não. E ou coisa ruim eu ouvi não. Mas sabe que o não nos leva para um lugar de dependência de Deus. Quando Jesus pergunta de que espírito vocês são, Jesus está traduzindo em miúdos, dizendo assim: por que vocês acham que eu vou parar só porque eles disseram não? Por que vocês acham que eu vou desistir só porque eles disseram não? Uma outra coisa interessante sobre Jesus. A Bíblia diz que ele foi para outra aldeia. Mude o plano, mas não mude o foco. Deu para entender isso? Mude o plano, mas não mude o foco. Mude a estratégia, mas não mude o foco. Mude o planejamento, mas não mude o foco. Amém, queridos? Diga para a pessoa, tem que estar na tua cara. Para onde você está indo e o que você quer. Agora diga para ele, mude o plano. Mude a estratégia. Mas não muda o foco, não muda o propósito, não muda a visão. Porque se Deus falou, Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Túlio. Amados, e assim foi. Os discípulos tomaram um tapa de luva quando Jesus pergunta de que espírito eles são. Porque até aquele momento, eles eram os caras que iam fazer cair fogo do céu, né? Aí Jesus dá um tapa de luva, acho que eles ficaram meio que desnorteados. E a Bíblia não diz que Jesus mandou eles prepararem pousada em outro lugar. Pode ter acontecido isso, mas a Bíblia não menciona. E o que importa mesmo é que apesar do não, ele chegou em Jerusalém para enfrentar a sua cruz. Olha para mim aqui. Todos nós, no melhor sentido da palavra, temos um calvário. Qual é o calvário? Aquele lugar de onde nós queremos fugir de encarar. Ou é só eu quem tem? Né? Todos nós temos um calvário. Um lugar que a gente não gosta de falar. Que a gente sabe que tem que ir. Mas o que puder protelar, a gente protela. É assim ou não é? Aquela situação que a gente sabe que tem que resolver. Mas o que puder adiar e empurrar, a gente empurra. É assim comigo, irmãos. Viu? O que puder empurrar, a gente empurra. Todos nós temos um calvário. Mas para todos nós também existe um tempo. A Bíblia diz, amados, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O nosso Deus é Senhor do tempo. E quando chega a hora, chegou. Jesus operou milagres. Jesus fez tantas coisas. 3 anos e meio, o povo já recebia ele. O povo já gostava dele. O povo já cria nele. Já tinha sido tanta gente curado, tanto demônio expulso, tanta gente feliz. Mas chegou a hora da cruz. E sabe, amados, que a hora da cruz tem que chegar para todos nós. Não no sentido de morrermos por outras pessoas. Mas por causa de muitos, a gente se nega um pouquinho. E são essas as decisões mais difíceis de tomar. Quando às vezes
A cruz chega, o momento da cruz chega, o momento de resolver aquele problema, o momento de resolver aquela situação, o momento de dar a cara para bater, o momento de se expor, como foi o caso de Jesus. Aí Satanás prepara justamente um não. Para quê? Não era para criar confusão com os samaritanos. O que era que Satanás não queria, na verdade? Que Jesus chegasse em Jerusalém. Porque quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele seria traído, seria preso, morreria por mim, por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, amém? O que Satanás queria não era aquela confusãozinha em Samaria. O que Satanás queria era impedir que ele chegasse em Jerusalém. E sabe que em momentos como esse, que a gente ouve um não, a gente se comporta como os discípulos, dá vazão à raiva e a outros sentimentos, e a gente fica preso ali naquela situação. E enquanto a gente está preso naquela situação, o propósito para onde Deus queria nos enviar não pode acontecer, porque a gente está enrolado nisso aqui. Amém? É por isso que eu disse para você, muda a estratégia, mas não muda o foco. Muda o plano, mas não muda o propósito. O que foi que Jesus pensou? Não é nessa aldeia que eles vão me receber, não? Eu vou para outra. Essa não é a única aldeia que existe na face da terra. Jesus não ficou ressentido de quem disse não para ele, amém? Jesus não guardou mágoa de quem disse não para ele. Mas não é aqui não, vai ser aqui. E a gente precisa fazer isso, amados. Levar a vida de modo responsável, mas de modo leve. Esses dias eu estava comentando com Dona Jane. Foi há uns 5 dias atrás. Eu comecei o olho ficar tremendo involuntariamente. Coração dando uma taquicardia assim. E eu falei, quer saber de uma? Eu vou parar de me preocupar demais. Porque daqui a pouco eu morro e fica tudo aí. Né? Falei, quer saber de uma? Basta cada dia o seu mal. E eu vou viver um dia de cada vez. Senão eu vou dar um treco. Porque as responsabilidades cresceram, né? Aumentaram. E toda vez que você cresce, as responsabilidades também crescem. Eu falei hoje de manhã, Deus quer nos aumentar. Mas para todo aumento de Deus, Deus também quer aumentar a nossa estrutura. Quanto mais alto você vai, eu expliquei para quem estava aqui no EBD, maturidade tem a ver com a capacidade de resolver problemas. Quanto mais problema você resolve, mais maduro você é. Quanto menos problema você resolve, porque fica girando ali, menos maduro você é. Expliquei para o pessoal da manhã aqui, em Isaías 61, o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para quê? Para dar vista aos cegos. O que é dar vista aos cegos? Resolver o problema do cego. O Espírito do Senhor veio sobre mim para dar liberdade aos cativos. Traduzindo, para resolver o problema dos cativos. A unção vem sobre nós, amados, para nos dar a capacidade de resolver problemas. Jesus sabia, ouviu não aqui, essa não é a última aldeia da face da terra não, eu vou para outra. E ainda que fosse a última aldeia da face da terra, ele não deixaria de ir para Jerusalém. Eu vou perguntar para você, qual é a tua cruz e qual é a tua Jerusalém? Precisa ficar claro para onde é que você está indo. Precisa ficar claro. O propósito, amados, é como se ele anestesiasse a dor. Quer ver um exemplo? Eu não tive coragem de ter um parto normal, não. Eu tive 3 cesarianas, glória a Deus. Mas a dor da contração, eu tive bolsa estourada das crianças, e a dor é muito forte. Mas quando a criança nasce, a gente lembra da dor? Não lembra. Porque o propósito ameniza a dor. Suaviza a dor. Quando você sabe para onde você está indo, as coisas doem em você, mas elas ficam suaves, porque você tem um propósito. O problema é quando a gente não sabe para onde vai. Aí tudo que acontece deixa a gente assim, ó. E quem roda fica tonto, amados. Quem fica tonto cai. Quem está entendendo isso? Diga assim, eu preciso deixar claro para mim mesmo para onde eu estou indo. Número 2, diga eu preciso avançar apesar dos nãos. Diga número 3, eu preciso mudar a estratégia quantas vezes for necessário sem mudar o plano original. Eu vou por aqui, por aqui, por aqui, não importa. O que importa é que eu chegue lá. Amém? O que importa é que eu chegue lá. Era o que estava claro para Jesus,
É o que tem que ficar claro para mim hoje. E é o que tem que ficar claro para você. Avance apesar do não, é a palavra de Deus para você. Avance apesar do medo, é a palavra de Deus para você. Se o tempo de Deus é esse, mete as caras e vai. Eu penso que Pedro pensou assim: rapaz, vai que é ele mesmo, né? Viu um fantasma, Jesus disse: sou eu. Eu acho que Pedro pensou assim: vai que é ele mesmo. Se for ele, ainda que eu me afogue, ele me salva. Mas eu não vou deixar de ter a brilhante experiência de andar sobre as águas. Você está entendendo? A ousadia e a fé. Sabe que a gente precisa ter um pouco disso? Se é Ele que está me chamando, se é Ele que está me convocando, se o chão faltar para mim, Ele me sustenta. Amém, amados? Lá maior, por favor, gente. Se o chão faltar para mim, Ele me sustenta, Ele me segura. Mas eu não vou ficar aqui nesse barquinho só por causa do não. Eu vou deixar Deus me aumentar. Eu vou deixar Deus me esticar. Amém? Eu vou deixar Deus me usar para resolver problemas. Quer ver um exemplo? E aqui eu finalizo. Sobre a unção e a resolução de problemas. Quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Diga comigo, é muita gente. E é muito problema. Moisés já não estava dando conta de resolver os problemas do povo. Diga aí. Aí o sogro dele diz assim: pega alguns homens, os príncipes de cada tribo, estabelece eles e alguns anciãos. E aí o povo vai para eles. Se não resolver com eles, vai para você. O que foi que salvou a vida de Moisés? Pessoas com capacidade para resolver problemas. Administrar problema. Tem problema que você resolve. Tem problema que você administra até resolver. E tem problema que é impossível, você lança nas mãos de Deus. Mas você não foge da cruz. Você dá conta do recado. Deu para compreender isso? Tem problema que você resolve, você tira de letra. Tem problema que você tem que ficar administrando até resolver. E tem problema que é impossível, mas não vai deixar de resolver, porque o seu Deus é o Deus do impossível. De um jeito ou de outro, vai resolver. E você não vai fugir. Vai passar por meio dos samaritanos que não vão com sua cara. Vai enfrentar a sua cruz, mas vai ter a glória da sua vitória. Se foi assim com Jesus, amados, se Deus não poupou Jesus, vai poupar a mim e a você? Não vai. Diga assim: bendito não. Diga mais uma vez: bendito não, que me levou para o altar. Amém?